Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Pois bem, espero que sim. Hoje a gente vai dar início à nossa aula realmente, porque na primeira semana a gente teve só uma conversa, para saber um pouco de quem estava participando da aula e também um pouco de quais as expectativas de vocês, né? Hoje então a gente começa realmente um pouco sobre o curso, né? Um pouco sobre os estudos das ciências sociais, a sociologia em si, e vamos ter alguns debates, algumas conversas. Eu gosto sempre de lembrar que nossas aulas vão ser sempre dialogadas, a gente sempre vai estar conversando. E esse material agora é um pouco para quem faltou ou quer revisar um pouco o que aconteceu na aula passada, no caso, a aula de domingo, dia 11 do 4, Sociologia. Essa, no caso, é a segunda aula e a gente vai tratar um pouco do que é sociedade, a introdução. A gente vai, só para vocês ficarem cientes, a aula vai ser dividida em algumas etapas. A primeira delas, a gente vai estar fazendo essa conversa a partir desse material. A segunda delas, a gente vai estar fazendo uma atividade que vai ser feita no Google Formulário. Para quem faltou, eu vou estar deixando o Google Formulário com as atividades no nosso chat, no nosso WhatsApp, e a gente pode ir discutindo um pouco sobre ela depois, quando vocês responderem, ou depois vocês verem essa aula, vocês podem falar comigo no WhatsApp, no grupo ou no particular, que a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso. Então, a gente pode começar agora falando um pouco sobre o que é a sociedade. A vida em sociedade. A sociedade, então, a gente pode entender como um grupo, que esse grupo pode ser tanto grande, pode ser pequeno, mas, no entanto, que esse grupo ele seja vasto, ele seja heterogêneo, com diversas pessoas, pessoas diferentes entre si. Essa é a principal característica de vivência, da construção dessa sociedade. A gente pode pensar a sociedade, então, para fazer uma comparação, dar um exemplo a vocês, numa sala de aula. Vamos pensar na sala de aula do terceiro ano B de um colégio. A gente pode pensar que a sala de aula, ela tem, mesmo sendo todo mundo da mesma escola, todo mundo do terceiro ano B, vamos dizer, a gente vai ter todo mundo no mesmo lugar, ali no terceiro ano B, na sala de aula do terceiro ano B. Mas essa sala do terceiro ano B, ela vai ser composta por diversas pessoas, por diversos grupos. A gente pode pensar, por exemplo, no pessoal do fundão, que é um grupo que está ali, já me povo diz, o grupo do fundão é um grupo que gosta da bagunça. Mas nem sempre é, às vezes são um pouco mais animados, vamos dizer assim, né? A gente também é aquelas pessoas que sentam na frente, prestam mais atenção, que são às vezes mais calados, mas que também fazem interação com todo mundo ali. No meio desses dois tem sempre aqueles grupinhos, né, que vão se formando. Várias pessoas a partir dos seus interesses, seja uma música, uma novela, uma coisa assim, esteja passando, uma série. E as pessoas gostam de conversar entre si. E é assim que se forma o terceiro ano B. Esse terceiro ano B a gente pode entender que é uma sociedade, que é a vida em sociedade. Diversos grupos dentro do mesmo lugar que vivem no mesmo lugar. Aí você vai me perguntar, mas o que faz a sociedade é a sala de aula do terceiro ano B? Não. O que faz a vida de sociedade são as interações que acontecem entre todos os grupos, entre os grupos menores, que tem cada um, e o terceiro ano B em si. A interação que acontece entre o pessoal do meio, o pessoal do fundão, o pessoal da frente, o pessoal do meio, e o pessoal do meio e o pessoal do fundão, da frente do pessoal do fundão. E assim, todas as interações que vão circulando, que vão acontecendo. A gente pode pensar assim também. Mas uma cidade é uma sociedade? Sim. Mas o que vai definir como sociedade não é o território da cidade, mas sim as relações que aquelas pessoas daquela cidade têm. Você, quando vai comprar um pão, você, quando vai ao supermercado, você, quando anda de ônibus, todas as pessoas que estão ali vivendo com você, elas vão estar gerando interações e vão estar vivendo em sociedade. Mas tá, é só as interações que vão formar a sociedade? Ainda que não. A sociedade, ela é feita de normas, regras e conflitos também. E como a gente pode entender isso? Vamos voltar para a sala de aula terceiro ano B. Na sala de aula terceiro ano B,
Só entra na sala de aula quem o quê? Estiver com fardamento, tá? Então a gente tem já uma regra aí. Só pode estar na sala de aula se for matriculado na escola. Outra regra. Então, são essas regras que vão formando a vida em sociedade. Aí você me pergunta, mas só são as regras? Não, conflito também. Vamos pensar numa situação hipotética. Dentro de escola, existem alunos de diversas religiões, diversas matrizes religiosas. Sejam elas católicas, evangélicos, de matrizes africanas, enfim, de todas as religiões. E vamos dizer que na regra da escola dizia ou fardamento ou uma calça jeans. Mas tem grupos de meninas evangélicas que não usam calça jeans por causa das leis da sua religião. Que se a gente pensar, a vida em sociedade, a religião em si formam grupos sociais. Os católicos são grupos sociais, os evangélicos são grupos sociais, que todos eles fazem parte dessa religião, como uma sociedade, formando uma sociedade, um grupo social, mas que são diversos entre si. Mas, voltando aqui, dentro da regra dizia ou calça jeans ou fardamento. Mas as meninas evangélicas reivindicam, não, nós queremos usar saia porque é nossa norma, nossa regra. Então é feito todo um debate, um diálogo que gera um conflito ali, né? Não, conflito não é briga, né? Conflito é algo que é divergente da regra. Até que eles liberam o uso da saia. Então foi gerado um conflito e o conflito foi solucionado. Então a gente tem nessa vida em sociedade é feita a partir desses grupos diversos, que nesses grupos diversos tem regras e tem normas. Mas o que é outra coisa que pensa, que faz gerar essa vida em sociedade? A gente refletir sobre essa vida em sociedade. É o pensamento crítico. E o que seria o pensamento crítico? O pensamento crítico é todo aquele que foge do comum, do cotidiano, do aquele pensamento que a gente deixa batido, né? Passou batido, a gente não prestou muita atenção. E é geralmente feito a partir do conhecimento que a gente acumula. Vamos dar outro exemplo para a gente pensar. Um agricultor, por exemplo. Um agricultor, ele sabe o momento de plantar, ele sabe o momento de adubar, ele sabe o momento de regar e, consequentemente, o momento de colher um alimento. Então, ele tem um conhecimento. Então, ele sabe. Quando alguém pediu uma opinião a ele, eu estou pensando em plantar milho. Ele vai dizer, planta em tal mês, porque vai ter a chuva em tal mês e a gente colhe nesse outro mês. Com isso, tu vai gastar menos, tu vai ter mais, ou então tu vai colher mais. E assim, deu o pensamento dele. O pensamento crítico surge quando é necessário a gente pensar algo que foge da normalidade, que a gente pense algo mais elaboradamente, para a gente entender da melhor forma o que acontece. E com isso é necessário que a gente tenha conhecimento de mundo, a gente entenda um pouco melhor sobre política, entenda um pouco melhor sobre diversas questões para poder entender e ter um pensamento crítico sobre a vida em sociedade. Vamos para um exemplo aqui mais prático. Aqui a gente tem uma charge, que foi retirada do jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo. E aqui a gente tem de um lado uma pessoa falando sobre o caos. E do outro lado a gente tem dois telespectadores falando. Toda vez que ele vai falar sobre si, ele sempre fala na terceira pessoa. Então o que a gente pode pensar? Se eu for deixar passar a batida, a gente vai dizer, só são duas pessoas conversando. Ou então, é só uma charge de alguma coisa que está acontecendo. Mas se a gente for parar para pensar direitinho, fazer uma leitura crítica, um pensamento crítico do que está acontecendo, a gente vai ver o seguinte. A gente tem uma pessoa falando do caos, então o que a gente pode remeter? Foi do jornal Estado de São Paulo. Então a gente pode pensar que é uma crítica a alguma coisa. Se a gente pensar na vida que a gente está agora no Brasil, a vida cotidiana, a gente vai ver o que é que está instalado na vida cotidiana agora. A gente pensa na pandemia, né? Porque a gestão que está sendo realizada da pandemia no Brasil está sendo muito ruim. Diversas pessoas morrendo, falta de vacina, e é culpa dos nossos governantes. Então, quando ele diz que o caos está por vir, na verdade ele está falando do cenário social que a gente encontra-se hoje, sabe? E quando essas outras duas pessoas estão comentando que ele está falando da terceira pessoa, a gente pode interpretar que é um julgamento
de como está a vida em sociedade agora, de qual o cenário atual do Brasil na pandemia. Está um caos. E a culpa é dos nossos governantes, infelizmente. Então, para a gente entender melhor o que está acontecendo, a gente faz essa análise crítica. A gente entende um pouco melhor. E com isso, a gente faz a construção desse pensamento crítico a partir de diversas camadas. A gente entendeu a pandemia, entendeu o problema do Estado, entendeu a insatisfação da população reclamando da, do caos que está vindo por aí, e tudo isso é uma interpretação crítica, porque a gente usou diversos elementos, diversas situações para poder entender essa relação da charge com o que está acontecendo atualmente. Isso é o pensamento crítico. E é isso que a sociologia, as ciências sociais vai proporcionar para vocês com o desenvolvimento de todas as questões que a gente vai trabalhar ao longo do ano. Então, a gente tem a partir daí, então, o quê? A vida em sociedade, o que é a sociedade, e o pensamento crítico, que é fundamental para analisar essa vida em sociedade. Mas, como é que se analisa a sociedade? A sociedade pode ser analisada a partir de 3 ciências que formam as ciências sociais: a antropologia, sociologia e as ciências políticas. Essas 3 elas são vastas, elas são muito grandes. Assim, se a gente for explicar, elas são bem elaboradas. Mas aqui eu vou trazer um resumo para a gente poder entender, mas que futuramente a gente vai estar estudando cada uma delas ao longo da disciplina. Porque são as ciências sociais que a gente vai estar estudando ao longo do ano. A gente tem a antropologia, a sociologia e as ciências políticas. A gente pode dizer assim rapidamente que a antropologia é formada pelo estudo da cultura e das relações sociais, que geram e transformam e criam essas culturas. Do mesmo jeito, a sociologia ela vai estudar todas as interações sociais que acontecem no modo de viver em sociedade. E ela vai estar analisando todas essas interações para poder entender melhor como se dá essa vida em sociedade. E as ciências políticas. Ciência política, que a gente já vê do nome, né? Ciência política. A partir da vida, a partir das instituições políticas, o que reflete na sociedade, o que reflete no social. Então, a partir daí que a gente entende a sociedade a partir das ciências políticas. Essas 3 elas formam as ciências sociais, que vai ser o que a gente vai estar estudando ao longo do ano, tá bom? Vamos lá. Mas como é que funciona as ciências sociais? As ciências sociais ela vai funcionar a partir de 2 coisas: o método e a partir de formulações de conceitos. Quando a gente pensa assim, me diga o que é uma ciência. Muitas vezes a gente remete muito às ciências biológicas, ciências exatas, ciências jurídicas, e sempre deixa as ciências humanas e sociais por final. Mas as ciências humanas e sociais também têm suas regras e seus métodos próprios. E a gente segue uma lógica científica. Quando a gente pensa em lógica científica, a gente pensa da seguinte forma: o que é preciso para que se construa ciência? Para que se construa ciência, a gente sempre precisa de alguns passos. Primeiro, a formulação de hipótese. Segundo, a elaboração do método. Terceiro, a aplicação do método. E quarta, a resposta. Isso acontece muito nas ciências ditas como duras. São as ciências biológicas, ciências exatas e as ciências jurídicas e assim, enfim, diversas outras ciências, né? Mas só que para as ciências sociais não acontece dessa forma. A gente tem a formação de uma hipótese, a construção de um método, a aplicação e a resposta. Nas ciências duras, se a resposta não bater com a hipótese, você refaz todo o experimento. Nas ciências sociais, não. A gente pode, por vezes, refazer, caso queira, para ver se você fez alguma coisa errada ou não, mas raramente isso acontece, porque as pesquisas são muito bem embasadas. Ou ver qual foi a resposta. Porque muito mais do que a pergunta da hipótese, que vale a resposta, porque a resposta é o que reflete social. Nas ciências sociais, a gente trabalha com pessoas. E as pessoas elas são imprevisíveis, as pessoas mudam. A sociedade que a gente tem hoje não é a mesma sociedade de 10 anos atrás. Não é a mesma sociedade de 20 anos atrás. Então, esses métodos, essas reformulações, elas precisam ser revistas, elas precisam ser entendidas a partir de uma realidade local. E quando se constrói esse método, se executa, se descobre essa pesquisa, encontra-se essa realidade, existe a formulação desses conceitos.
A partir desse material, que é a pesquisa, os conceitos eles são formulados. Os conceitos eles são elaborados para que o entendimento da vida em sociedade possa ocorrer. Dessa forma, a gente vai ter sempre a formulação da vida em sociedade com a formulação desses conceitos. Então, para finalizar, a gente vai entender quais são os métodos das ciências sociais, que a gente pode entender dois. Um que é o método qualitativo, o outro método quantitativo. Quantitativo, como já diz o nome, visa a quantidade, o recolhimento e a busca por dados. Se a gente pensar em algumas pesquisas quantitativas das ciências sociais, a gente pode pensar em IBGE, aquelas pesquisas de opiniões que fazem sobre intenção de voto, pesquisas de avaliação de produto. Tudo isso a gente pode entender como uma pesquisa de avaliação quantitativa, que visa buscar e coletar o máximo de dados possível. Já a quantitativa, às vezes eu me confundo, a quantitativa busca a maior quantidade de dados. Já a qualitativa busca a qualidade, busca a noção de que a gente não precisa recolher o máximo de dados possível, mas a gente pode recolher as informações que são mais importantes. Vamos pensar na história de vida. Se a gente pegar uma pessoa que tem uma história de vida muito importante, vamos dizer Martin Luther King, por exemplo, a gente pode entender diversas questões. Questões como, por exemplo, a história da África do Sul, o apartheid, a gente pode entender em relação às questões raciais, de gênero, por exemplo, a partir da história de vida de uma pessoa. Porque Martin Luther King foi um presidente muito importante. Ele foi um agente social muito importante e que foi responsável por diversas mudanças na sociedade. Então, a partir de uma pessoa, a gente vai ter diversos dados, diversas informações que podem ser gerados conceitos. Então, para o método quantitativo, para ser formulados conceitos, necessários dados, quanto mais melhor. Já no método qualitativo, quanto mais informações, mais a gente souber das histórias de vidas, por exemplo, ou de outras conversas das realidades que são encontradas, que são pesquisadas, a gente vai ter uma pesquisa e uma formulação de um conceito. É assim que as ciências sociais agem nas suas pesquisas, agem no entendimento da sociedade. Então, para finalizar, eu vou aqui passar um resumão para vocês. A gente viu que era a sociedade, que é um conjunto de pessoas, pode ser grande, pode ser pequeno, mas que seja diverso, e que tenham regras e, por vezes, vai surgir conflitos, né? Que é o que acontece sempre. A gente viu que era o pensamento crítico, que é esse modo de pensar mais detalhado, para fazer uma análise e buscar respostas que antes a gente não teria. A gente vai entender que para a formulação das ciências sociais são 3 áreas da ciência: antropologia, sociologia e ciências políticas, e que essas áreas são responsáveis pelos estudos das sociedades. E esses estudos eles são baseados nos métodos, na formulação de conceito, onde para os métodos é como ele é aplicado, que é diferente do método das ciências duras, mas que tem uma característica própria. E esse método ele vai desenvolver conceitos e teorias, que na verdade é a retratação científica da realidade que foi investigada, foi estudada. E por fim a gente vai ter a diferença dos dois métodos: quantitativo, que busca a quantidade de dados, e qualitativos, que busca qualidade nas respostas, que busca por uma resposta que vai refletir realmente o que o grupo social entende. Então, a gente fecha aqui. Próxima aula a gente vai estudar cultura, mas eu vou deixar as atividades para vocês, que seriam qual? Primeiro, leia o capítulo do livro que eu vou deixar no Drive sobre a cultura, vou deixar ele separado. Quem não veio fazer as atividades que seriam feitas após a aula, no caso, após acabar, a gente estaria fazendo o questionário que eu vou deixar lá também. E eu vou deixar um podcast para que vocês escutem para a próxima aula.
sempre boto um podcast curto, para não ficar muito difícil vocês escutarem, e também para ajudar na complementação do que vai ser discutido em sala de aula. Então, peço que vocês escutem, peço que vocês venham na próxima semana para a gente fazer esse debate. E as respostas, só para finalizar mesmo, as respostas que tiverem mais erro do questionário, a gente vai discutir na semana seguinte para a gente ver o que foi que a gente errou, para a gente estudar e aprender com os nossos erros, né? Para aprender com aquilo que a gente não entendeu, tá bom? Então, eu espero vocês semana que vem, espero que vocês se cuidem e, se for sair, usa máscara e sempre use um álcool, tá bom? Até mais, gente. Bom domingo e boa semana para vocês.